Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema que muita gente pergunta e que traz muito questionamento e também relacionar ele com a ansiedade. E é sobre a responsabilidade afetiva e a ansiedade, como esses temas se correlacionam. E para a gente entender um pouquinho sobre eles, a gente precisa entender o que são, né, cada um deles. Então, o que é a responsabilidade afetiva, né? Como o próprio nome já diz, é a responsabilidade sobre os afetos, né? Aquilo que eu me comprometo, como eu cuido do afeto sobre o outro e como eu cuido do meu afeto em relação ao outro. O que é ter responsabilidade afetiva sobre o outro dentro do relacionamento ao qual eu estou ou sobre o relacionamento de amizade? O relacionamento amoroso, como eu me torno responsável afetivamente por esse outro? Bom, primeiro é muito importante a gente entender a diferença, né, de ser relacionamento, de ter um relacionamento afetivo, né, de ser responsável afetivamente, de você estar dentro dessa responsabilidade, de assumir essa responsabilidade e da reciprocidade dos afetos, né? Então, quando eu tô falando de estar responsável sobre esse afeto, é você conseguir verbalizar para o outro aquilo que você quer. Quando você fala sobre o que você verdadeiramente sente, quando você fala sobre os seus sentimentos, sobre quando você assume esses sentimentos, sobre o que você está sentindo desde o começo, quando você assume acordos dentro desta relação adulta, né? Quando você tem responsabilidade por aquilo que você fala. Por exemplo, quando você está iniciando uma relação e você vê que a pessoa que você está iniciando aquela relação está muito mais a par daquela relação do que você, e você não comunica aquilo que você verdadeiramente está sentindo e deixa aquela pessoa no ar, né? Você não está tendo com ela uma responsabilidade de afeto, uma responsabilidade afetiva para com aquela pessoa. Ser responsável afetivamente é poder indicar para aquela pessoa o que você está sentindo. Eu quero continuar nessa relação, eu estou me sentindo igual a você dentro dessa relação, eu sinto o mesmo que você. Isso é ser responsável afetivamente, né? E a diferença dessa reciprocidade, né? Você ter conversas racionais, né? Ninguém é obrigado a sentir, claro, a mesma coisa que a outra pessoa, né? Mas é importante, esse amor ele não precisa ser recíproco, mas é importante que você comunique o outro com aquilo que você está sentindo, para que você não cause expectativas que o machuquem, para que você tenha uma relação clara, né? E muitas vezes quando você não tem uma relação clara, você não comunica aquilo que você sente, você tá causando uma irresponsabilidade com o outro, você não tá cuidando do afeto para com essa pessoa, né? Então, você não precisa sentir a mesma coisa que essa pessoa, mas é importante que você seja responsável com o afeto para com essa pessoa e respeitar as promessas que foram feitas com o acordo que você fez no começo dessa relação. Isso é ter responsabilidade afetiva com o outro, é ter empatia, é olhar para o que o outro está sentindo. A pessoa começa a se envolver com você e você fala que isso não é responsabilidade sua, né? Isso muitas vezes pode ser um ato muito egoísta, né? A gente fala que eu tô apenas conversando com essa pessoa por um tempo, eu tô apenas me relacionando com ela pela internet, ou eu saí muitas poucas vezes com essa pessoa e ela se apaixonou por mim porque ela quis. Isso não é absolutamente verdade, né? A gente tem responsabilidade por aquilo que a gente também cativa naquela pessoa, como já dizia o Pequeno Príncipe, né? Não é só a pessoa que é responsável por aquilo que ela sente. A pessoa que está cativando também é responsável por aquilo que ela está cativando na outra pessoa. E a gente não pode se eximir toda hora dessa responsabilidade, né? Porque é muito fácil a gente criar relações
onde a gente promete as coisas para as pessoas, onde a gente se põe de uma certa forma, agimos impulsivamente, né? Entramos na vida da pessoa e não pensamos nas consequências que isso irá causar na vida das pessoas, né? É importante que nós começamos a enxergar qual é a nossa responsabilidade, o que a gente está fazendo quando a gente se relaciona com alguém. Qual é a nossa responsabilidade por aquilo que o outro também sente, né? Não é apenas, eu vou me envolver com essa pessoa e eu vou agir impulsivamente porque o meu corpo está sentindo isso e eu quero, de repente, suprir aquela vontade e o prazer. Não é olhar só para si, é começar a desenvolver uma empatia de entender que quando você se envolve com o outro, existe esse outro, existe uma outra pessoa com quem você se envolve, né? E isso causa muitos fatores de ansiedade, de depressão, de angústia, de estresse, né? E isso é muito importante a gente olhar, né? Como é que a gente se envolve nessas relações, né? Nessas relações com o outro existe, o outro também é importante, né? Não somos todos alecrins dourados, assim como o outro também não somos todos perfeitos nas nossas relações, mas é importante ver qual é a nossa culpa, né? Como nós nos comportamos, né? Então, isso é a relação afetiva, né? Isso é a responsabilidade afetiva, como eu olho para esse outro, como eu consigo me colocar e me posicionar, né? Então, quando a gente está falando sobre a responsabilidade afetiva na prática, tem alguns pontos que são importantes a gente observar. Por exemplo, a transparência sobre os sentimentos, né? O que eu estou sentindo? Como é que eu posso falar para esse outro o que eu estou sentindo de verdade, né? Como é que eu verbalizo isso? Eu gostei disso que você fez, né? Eu não gostei, eu sinto isso. Eu não sinto, eu estou alinhado com as mesmas expectativas que você, eu quero ter um relacionamento sério, eu não quero, eu tô gostando de você da mesma forma que você tá gostando de mim, eu espero casar, eu não espero, eu espero ter filhos ou não espero. O que eu sinto dentro dessa relação, sem medo de perder o outro, sem medo de ficar sozinho, né? Não enganar esse outro para só suprir aquela sua vontade ou desejo inicial, porque isso tem consequência na vida do outro. E é muito importante que saibamos disso, né? Esse alinhamento de expectativas, ele pode trazer muitos sentimentos confusos, né? As pessoas fazem coisas que nem sempre refletem a sua realidade, né? Nem sempre é aquilo verdadeiramente que elas estão sentindo. E é preciso parar e pensar o que eu quero dessa relação, por que eu tô fazendo isso com essa pessoa? O que essa pessoa espera dessa relação, né? O que eu tô causando quando eu faço isso, né? Será que, por que eu tô provocando esse tipo de coisa, né? E quando eu constato que essas expectativas são diferentes ou são iguais, eu posso olhar para mim, né, e pensar, será que vale a pena eu continuar nessa relação? Será que eu realmente quero? Ou será que tá na hora de eu, de repente, seguir um caminho diferente ou liberar essa pessoa para que ela seja feliz verdadeiramente, que ela siga um caminho diferente do que eu quero, né? Para que ter tatos egoístas, já que eu não quero seguir uma relação, ou se eu posso deixar com que essa pessoa seja verdadeiramente feliz, né? Ter atos de comprometimento e empatia, né? Se eu estou pronto realmente para me comprometer e ter empatia por aquilo que o outro tá trazendo para mim, eu consigo me colocar no lugar desse outro, eu consigo olhar para as necessidades dele, eu tô pronto para ter esse desenvolvimento emocional, eu tô pronto para estar disponível emocionalmente para esse outro, para liberar, né, esses momentos dentro de mim, né? O quanto eu penso que esse abalo psicológico pode ser significativo para esse outro, o quanto eu consigo me colocar nesse lugar, né? Isso é muito importante, né? Ver o quanto esse comprometimento inicial é importante. Claro que ninguém é obrigado a ficar para sempre com ninguém,
as relações elas mudam, as relações são cíclicas, né? Mas é importante que quando mude, que eu consiga verbalizar essa mudança também, para que eu não fique nesse sofrimento, para que eu não fique num relacionamento que se tornou triste, que se tornou vazio, que eu não fique trazendo essa pessoa ou que eu fique fazendo mal, né? Que eu tenha essa responsabilidade afetiva mesmo nesse momento do término. Isso é muito importante, né? Então, quando eu me responsabilizo pelo sentimento, né? E pelas expectativas que eu crio nos outros, independente da relação seja romântica ou não, essa é a responsabilidade afetiva, né? Estar emocionalmente disponível para esse outro, tanto em relacionamentos afetivos quanto em relacionamentos de amizade, é ser responsável afetivo, né? Quando eu tenho amigos também que eu preciso ter essa responsabilidade afetiva, eu preciso olhar para essa necessidade do outro, quanto eu tô me dedicando para essa amizade, se eu tenho tempo para ser amiga ou para ser amigo dessa pessoa, né? Eu tô disponível emocionalmente para essa pessoa ou eu só tô ali para quando eu preciso ser escutada? Ou eu só tô ali para aquela pessoa quando eu preciso que aquela pessoa me ajude? O quanto eu tô realmente sendo amigo daquela pessoa, o quanto eu tô presente naquela relação. Então, na verdade, é um exercício de empatia constante, né? A responsabilidade afetiva, ela é um exercício de empatia constante e é muito importante que a gente olhe para isso, porque quando a gente não tem responsabilidade afetiva com alguém, muitas vezes a gente pode gerar nessa pessoa crises de ansiedade, crises de tristeza, crises de estresse, porque a pessoa fica tentando suprir, né, as necessidades da outra, fica tentando suprir os acordos iniciais, né, que estão ali estabelecidos, e ela nunca chega, porque ela nunca é boa o suficiente ou nunca faz o que é suficiente para você, porque você não tá sendo sincero dentro daquela relação, né? Então, a pessoa entra num grande sofrimento e a outra às vezes nem sabe o quanto isso está causando realmente um sofrimento psicológico, um abalo psíquico que é fortíssimo para aquela pessoa. Então é importante a gente saber, né? A gente às vezes acha que eu tô numa relação e eu não quero mais essa linha agora que é muito praticado do desapego, né? Desapego daqui, vamos viver o dia dali. A gente causa muita dor nas pessoas, né? A gente não faz ideia do quanto essas pequenas relações, ou relações ghosting, né? Que a gente desaparece de repente, machucam as pessoas, né? E o quanto isso reverbera nos transtornos psicológicos ansiosos, de depressão, angustiantes, né? O quanto isso machuca mesmo, o quanto é importante a gente começar a desenvolver nossos comportamentos de empatia, né? Então é importante que a gente fale a verdade, mesmo que vá magoar, né? É importante que a gente fale desde o começo que a gente tá sentindo, com essas reais intenções, se importar com os sentimentos dos outros, entender que o outro é importante, não só você, né? Não só o que você sente é importante. Eu não quero mais, então eu não vou ficar nessa relação, né? Como eu posso terminar também com empatia? Como é que eu posso falar para esse outro que eu não quero mais? Por exemplo, não terminar do nada, né? A gente tem relações hoje em dia que a gente vê que a pessoa some, né? Relações ghostings, né? Que a gente vê que as pessoas saem do nada das relações e isso é muito prejudicial, né? As pessoas estão ali super dedicada nas relações, estão super entregues nas relações e de repente essas relações desaparecem, né? De repente essas relações elas param de acontecer e isso é muito doloroso para a pessoa, né? A pessoa ela desaparece, ela é bloqueada, ela é deletada, ela
como se ela não existisse mais, né? Essas relações têm machucado demais as pessoas, né? Então, isso é um ponto muito importante, não terminem do nada, né? Comecem a desenvolver empatia. Claro que isso aqui não é para ser algo que é ditador, né? Não é algo para siga, né? É como um ditado, mas pra gente saber o quanto isso machuca realmente as pessoas, né? E um dia você pode ser também machucado. Então, é muito importante a gente olhar para isso, né? O que a gente tem feito para o outro e como a gente é responsável mesmo por essa dor, né? Entender que quem não liga para esse tipo de atitude, de comportamento, não tá ligando para o outro, não tá ligando para você mesmo, né? A gente não tem amor próprio quando a gente também não liga para o outro, né? A gente não cumpre o que a gente promete, não deixa claro os nossos próprios sentimentos, a gente vai guardando os nossos sentimentos, as nossas intenções e termina do nada, né? A gente não consegue encarar esse outro com a nossa própria verdade, né? Então é muito importante que a gente cuide do nosso coração, que a gente cuide desse outro, e ter responsabilidade afetiva, ela vai muito além do que também só cuidar do outro, mas cuidar da gente mesmo, né? Quando a gente é sincero com os nossos sentimentos para o outro, a gente está sendo sincero com a gente. E falar sobre os nossos sentimentos para a gente mesmo, identificar esses sentimentos, falar para você o que você sente, é essencial, né? Mentir pra gente mesmo é a pior coisa que tem. Quando a gente mente pro outro, a gente tá mentindo pra gente o tempo inteiro, né? Então, a gente nunca tem que fazer nada o que vai contra as nossas vontades, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. O que eu sempre digo, que é a máxima, né, do nosso coração, é que a gente consiga manter uma tríade do que a gente pensa, do que a gente fala e do que a gente sente. Se a gente consegue manter essa tríade, a gente é um ser humano fantástico, né? Imagina que delícia a gente conseguir pensar algo que a gente, né, sente, o que a gente consegue fazer o que a gente pensa e fala, né? Então, isso é a tríade da máxima, né, do ser humano. Isso é ser verdadeiro na sua maior pureza, no seu maior máximo como ser humano aqui na Terra, né? E cuidar do nosso coração é preciso. Não se deixar só levar por esse outro, mas aquilo que você verdadeiramente sente, né? O que você verdadeiramente é. Então, não ameaçar ficar, né, terminar como uma forma de controle, né? Isso também é ter responsabilidade afetiva. Qualquer coisa que o outro faz, você ameaça terminar, você machuca esse outro. Inúmeras ameaças de término, seja por falta de sintonia ou por falta de conversa, isso também é ter responsabilidade afetiva, né? Falta de responsabilidade afetiva, você fica lá ameaçando esse outro, fica entrando nesses loopings que machucam esse outro, né? É importante olhar para isso, sempre se colocando no lugar do outro, né? E algo que é muito importante a gente olhar é quando a gente não tem essa responsabilidade afetiva, geralmente a gente é indisponível emocionalmente. O que é estar indisponível emocionalmente, né? O que é uma pessoa indisponível emocionalmente? Isso é importante a gente saber até quando a gente vai se relacionar com alguém de verdade, né? Alguém que está indisponível emocionalmente é um termo muito usado, né, ultimamente, para falar sobre pessoas que têm dificuldade nos seus relacionamentos, pessoas que não querem se envolver nos seus relacionamentos porque ela não consegue acessar o seu verdadeiro eu e não consegue acessar o verdadeiro eu da outra pessoa, porque ela não para olhar o que ela verdadeiramente sente. Ela tá sempre ali criando relacionamentos com as outras pessoas, mas relacionamentos que são vazios, relacionamentos muito rápidos, porque ela não se envolve, mas porque ela também não tá olhando para sua real necessidade. Ela tem dificuldade de compartilhar os sentimentos,
ela tem dificuldade de se envolver genuinamente com uma outra pessoa, e às vezes ela parece ser uma pessoa fria, distante, inconstante, e são pessoas que são difíceis assim da gente ler, né? E aí são geralmente pessoas que despertam a curiosidade de outras pessoas que também estão indisponíveis emocionalmente. E aí acabam gerando um grande sofrimento, né? Porque às vezes as pessoas nem sabem que estão indisponíveis emocionalmente e querem ter um relacionamento, né? Então, resumindo, assim, são pessoas geralmente que têm um medo de intimidade, mas não sabem que tem esse medo de intimidade e querem ter intimidade, né? Uma luta contra a sua própria confiança, insegurança e medo, né? Então, são pessoas que não têm a responsabilidade afetiva, não identificam os seus próprios sentimentos e não se entregam a grandes e profundas relações, mas estão sempre querendo relações. Tem sempre estão sempre repetindo esses ciclos de intimidade, né? Como se ela repetisse o mesmo relacionamento, mas com pessoas diferentes, né? Ela não se entrega, ela não tá pronta emocionalmente, mas também não quer mudar, não procura uma terapia, não procura enxergar o que são esses sentimentos que ela não consegue lidar, esse medo de se entregar, e acaba machucando muitas vezes as pessoas que estão ali querendo se envolver, às vezes se envolvem com pessoas que têm responsabilidade afetiva e que estão ali, que acabam gerando grandes transtornos para essas pessoas, né? São pessoas que são naturalmente desconfiadas, são pessoas que acabam por não expressar, como eu disse no começo, os seus sentimentos, são pessoas que têm a vida diária muito corrida, acabam excluindo as pessoas da sua vida, muitas vezes sem motivo, são esses famosos ghostings, né? Então tem que prestar muita atenção, né, no que é se envolver com pessoas que estão indisponíveis emocionalmente e prestar atenção o quanto você quer realmente estar envolvido com uma pessoa que está indisponível emocionalmente, porque para a pessoa chegar ao nível de estar disponível emocionalmente, é preciso que ela faça a terapia, que ela entre em contato com ela, que ela desenvolva a responsabilidade afetiva, principalmente com ela, que ela aprenda a lidar com as emoções para que ela não venha machucar você, né? Tem algo que eu sempre falo, que a gente precisa olhar, não é só o amor que sustenta o relacionamento, né? A gente sabe disso, parece óbvio essa frase, mas não é só o amor, porque o amor, ele é a atração inicial, o amor é o que faz as pessoas ficarem juntas, o amor, a paixão é o que atrai as pessoas, mas a relação, o relacionamento é construção, o relacionamento é entrega, o relacionamento é empatia, o relacionamento é estar disponível emocionalmente, é ter esse olhar, é ter responsabilidade afetiva, é estar com pessoas que querem estar com você, é estar com pessoas que te escutam, que querem construir essa relação, né? É estar com pessoas que estão disponíveis emocionalmente, que querem estar e que quando não estão, querem olhar para isso, querem olhar para essas questões, né? O amor, o relacionamento, ele é para quem tem muita paciência e muita persistência, não só amor, né? E para isso a gente precisa fazer muito trabalho interno, né? Justamente também para não machucar esse outro e para não machucar a nós mesmos, né? Importante a gente olhar para essas dificuldades emocionais que todos nós temos, com muita paciência e muita confiança que você pode construir, e que isso que você pode encontrar excelentes companheiros. É importante que você não desista desses seus processos, né? Saber que tudo isso é uma grande construção e que para todos nós, né, temos grandes chances de construir
quando a gente começa esse olhar interno, quando a gente começa esse olhar de autoconhecimento. Bom, então esse foi mais um vídeo falando sobre responsabilidade afetiva, ansiedade e outras questões que são muito interessantes, assim como o ser humano, complexo em todas as suas qualidades. Fica aqui um grande abraço para todos vocês.